Atos 2, 1, 4 diz assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar, assim como nós estamos aqui hoje. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia como línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Fecha os teus olhos só mais um minutinho. Pai, eu peço, Senhor Deus, usa minha vida conforme a tua vontade, Pai. Que não seja eu, mas seja a tua voz falando através de mim, Pai amado. Em nome de Jesus eu declaro que está caído por terra agora todo atrapalho do inimigo, Pai. Nós declaramos que nada nos irá impedir de ouvir a tua voz nessa noite. Pai, fala aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir. Traz o teu renovo, Senhor Deus. Traz o teu bálsamo para as nossas vidas. Pai, nos ensina a ser como tu és. Nos ensina a tua palavra, é o que nós clamamos, já te agradecendo, Pai. Amém. Glória a Deus. Amados, a Bíblia ela nos apresenta uma conexão, uma harmonia entre a unidade e a presença de Deus. Toda vez que você começa a estudar a palavra de Deus, cada vez que você busca conhecer um pouco mais da palavra de Deus, você vai ver que a presença manifesta do Senhor, ela está aonde acontece uma unidade. Se a gente olhar lá em Gênesis 11, nós temos a história, temos a passagem da Torre de Babel. A palavra nos diz que eles se juntaram ali para fazer coisas, e eles estavam conseguindo fazer coisas grandiosas. Tudo bem que naquele momento eles estavam fazendo coisas ruins, era um intento, um objetivo ruim, mas eles iam conseguir, e a própria palavra nos ensina sobre isso. Diz que se Deus não se tivesse separado, Deus precisou separá-los, porque senão eles conseguiam atingir coisas grandiosas, nada poderia impedi-los. Se a gente olhar um pouquinho mais para frente em Salmos 133, que fala assim: ó quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. É bom e agradável que os irmãos vivam em união, porque, continuando no versículo, ele diz assim: porque ali onde há comunhão, onde há unidade, o Senhor determina a bênção. Olha a importância da unidade, a importância da comunhão em nossas vidas. Um pouquinho mais à frente na Bíblia, em João 13, 33 e 34, diz que nós somos reconhecidos como discípulos de Jesus. Olha que coisa impressionante. Nós somos reconhecidos como discípulos de Jesus pela capacidade de amarmos uns aos outros como Cristo nos amou. Como eu posso dizer que eu sou cristão? Como que eu posso parecer aos outros que eu sou cristão? Quando você amar ao teu próximo como Jesus te amou, então você será conhecido como discípulo de Jesus. Ainda em João, no capítulo 17, Jesus orou pedindo que nós fôssemos um, pois assim o mundo conheceria a Cristo. A nossa unidade revela a glória do Senhor. A nossa unidade mostra que nós somos unidos e mostra quem é o Cristo por quem nós adoramos. No dia de Pentecoste foi fundamental, igreja, que eles estivessem reunidos num só lugar. Aquilo foi de extrema importância, porque eles estivessem reunidos ali para receber o Espírito Santo sobre a vida deles. Eles ficaram quase 10 dias juntos, orando, clamando, buscando pelo Espírito. Se a gente lembrar um pouquinho da passagem, da pregação do pastor Daniel, do domingo passado, ele diz a passagem que Jesus, ele veio à terra, ele foi crucificado, ele ressuscitou, e ele ficou por 40 dias andando aqui na terra ainda, ensinando os seus discípulos, deixando mais alguns ensinamentos a eles. E então Jesus, quando ele voltou ao céu, ele falou: eu vou, mas eu vou deixar com vocês o Espírito Santo. Então ele ordenou e ensinou a eles a buscarem o Espírito Santo, e os discípulos ficaram ali então 10 dias buscando o Espírito Santo, clamando: Espírito Santo, vem Espírito Santo, Espírito Santo, vem. Agora a pergunta que eu faço para você é a seguinte: você acha que foi fácil para os discípulos, para aquelas pessoas, não só os 11 que sobraram ali, mas todas aquelas pessoas que estavam adorando a Deus, você acha que foi fácil eles ficarem reunidos durante 10 dias? Com certeza não foi. Às vezes a gente fica 2 horas na nossa casa com a nossa família, já começa a gerar farpa, não é verdade? São os irmãos que brigam por causa do controle remoto da TV, é o marido que às vezes deixou a toalha molhada em cima da cama e a mulher vem brigar, né? Ou a mãe que está reclamando que se deixou seu chinelo no meio da sala de novo, não é mesmo?
5 minutos que a gente já fique junto, a gente já começa a gerar um conflito, gerar atritos. Agora você imagine 10 dias, aquele monte de gente esperando o Espírito Santo. A Bíblia já deixou registrado nos evangelhos que aqueles discípulos, eles tiveram conflitos, eles tiveram dificuldades interpessoais, eles tiveram algumas farpas trocadas naquele momento. E eu acredito que Jesus fez isso justamente para testá-los. Jesus, como a gente diz hoje em dia, Jesus trollou eles, né? Falou: você faz o seguinte, eu vou deixar vocês aí, o Espírito Santo vem, eu estou prometendo, tá? Ele vai descer aqui para vocês, só que vai demorar um pouquinho. Vamos ver se vocês aprenderam todos os ensinamentos que eu deixei para vocês. Hoje, além de nós estarmos falando, né, sobre a segunda mensagem da nossa série de Pentecoste, também é um dia muito especial. Hoje, como nós já falamos aqui, hoje é o Dia das Mães. É um dia muito especial, é um dia que geralmente nós nos reunimos. Apesar dos pesares, nós tentamos ainda nos reunir para comemorar com as nossas mães. E é impossível a gente falar do Dia das Mães, falar de reunir família, e a gente não falar de relacionamentos. Uma coisa está entrelaçada com a outra. Quando nós falamos sobre os relacionamentos, as palavras do homem mais sábio que já pisou nessa terra, que foi Salomão, elas são muito relevantes, e elas nos guiam, elas nos dão um ensinamento. Se a gente olhar, começar a estudar Eclesiastes, a gente vai ter ensinamentos grandiosos, assim como em Provérbios. A gente vai ver os ensinamentos que Salomão deixou, através da sabedoria que Deus derramou sobre a vida dele. Então nós vamos ver lá em Eclesiastes 4, no capítulo 4, a partir do versículo 9, uma passagem muito importante sobre relacionamento, sobre unidade. E ela diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. E o último versículo, o versículo 12 diz assim: um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Esse texto, antes de apresentar os benefícios da unidade para a nossa vida, ele apresenta uma grande verdade, que nós precisamos tê-la incutida em nosso coração. E a verdade é a seguinte: ninguém foi feito para viver sozinho. Você não foi feito para viver sozinho, eu não fui feito para viver sozinho. Você que está em casa, digita aí: eu não fui feito para viver sozinho. Eclesiastes 4:9 diz assim: melhor é serem 2 do que 1. Nós não fomos criados para viver sozinhos, igreja. Nós fomos criados para ser relacionais, nós fomos criados para ter relacionamentos, cultivar relacionamentos, e mais ainda, nós fomos criados para viver em unidade. O pastor, ele sempre ele coloca para a gente uma diferença entre união e unidade. Quando a gente está tudo reunido, tudo junto, né, sem um propósito definido, isso é uma união. Imagina um saco de batata, você pega o saco de batatas, tem um monte de batata, elas estão reunidas ali, aquilo ali é uma união de batatas. Mas quando você pega aquelas batatas, você aquece elas no fogo, você limpa elas, aquece elas no fogo e amassa e começa a juntar e fazer aquele purê delicioso para você comer no seu jantar, que você vai comer a hora que você sair daqui. Aquele purê, ele se torna uma unidade. É o momento em que você não consegue mais entender quem é quem, qual batata é a batata, qual batata A, qual é a batata B. Ali está tudo junto e misturado. Aquilo é unidade. E aí eu pergunto para você: você já viu uma formiguinha sozinha? Começa a pensar aí. Sabe quando você era criança, você ia caçar formiga no jardim? Não sei se a criançada de hoje em dia faz isso, porque as mães não deixam hoje em dia, né? Mas pense bem, lá na sua casa, quando você vê uma formiga, você já viu uma formiga sozinha? É impossível você ver uma formiga sozinha. Toda vez que você vê uma formiga sozinha, quer dizer que aquela formiga está morta. Quer dizer que ela foi abandonada ali, porque ela morreu e ela está ali, ela não serve mais para nada. Porque sempre que você olhar uma formiga, procure bem, olhe bem, sempre vai ter uma,
Ah, mas está aqui uma sozinha. Não, aí você vai um pouquinho, tem mais uma ali, mais outra ali, mais outra ali. Sabe por que isso? Porque as formigas, elas vivem em comunidade, elas vivem em unidade, elas vivem em coletividade, elas trabalham em coletividade. Olha só que coisa interessante. Eu gosto muito de assistir aqueles canais Discovery Channel, aquelas paradas todas lá que falam de natureza, vivendo no Alasca, isolado no Alasca, aquelas coisas doidas assim. E eu gosto muito de ver desses animais, né? E é impressionante, uma vez eu estava vendo sobre as formigas. E é impressionante saber como um serzinho tão pequeno, tão diminuto, ela consegue fazer coisas tão grandiosas trabalhando em coletividade. Às vezes você vê uma plantação, ela é destruída por formigas cortadeiras em questão de dias. Uma carcaça de um animal que de repente morreu e ficou ali na floresta, as formigas em questão de horas, ele acaba com aquela carcaça daquele animal. Olha só aqueles formigueiros gigantescos, grandiosos que elas fazem. E embaixo da terra ainda, o pessoal que faz aquelas pesquisas, é um absurdo, uma coisa complexa, uma coisa tremenda. As formigas tão pequenininhas fazem esse tipo de coisa. Tudo isso porque elas conseguem trabalhar em unidade. Isso nos traz a pensar que realmente, puxa vida, se uma simples formiga consegue fazer coisas tão grandiosas trabalhando em unidade, o que nós poderíamos fazer trabalhando em unidade, estarmos unidos? Por isso eu digo mais uma vez para você, você não nasceu para andar sozinho, você nasceu para estar em unidade, estar em comunhão. Ninguém consegue ser feliz sozinho, queridos. É impossível ser feliz sozinho. Pode dizer, puxa vida, mas eu escolhi realmente viver sozinho, mas eu duvido que você seja feliz sozinho, é impossível, porque nós fomos criados para ser relacionais. A Fabi estava vendo uns estudos esses dias lá, sobre as aulas de psicanálise, né? E sobre as nuances do cérebro, aquelas coisas interessantes assim. E uma coisa que foi falada ali pelos estudiosos foi o seguinte: o próprio cérebro humano, ele nos condiciona a trabalhar, a ser relacionais. Nós precisamos, o ser humano tem a necessidade de se relacionar. Agora eu pergunto para você, será que é a natureza que fez isso, ou será que é o nosso Deus que colocou isso na nossa vida? Nós temos certeza que foi o nosso Deus que fez isso, porque Ele sabe, a palavra dele não pode mentir. Aonde há unidade, aonde há o relacionamento, aonde há a comunhão, ali há a bênção. Existe uma necessidade dentro de nós, para a gente poder se relacionar com outras pessoas, e não são só relacionamentos como casamento, tá? Não estou falando só do casamento, então fique tranquilo, você que ainda não encontrou a sua esposa, o seu maridão aí, fique tranquilo, essa palavra também é para você hoje. É claro, existem muitos tipos de relacionamentos. O primeiro, mais conhecido, que a gente sempre fala de relacionamento, realmente é o casamento. Mas nós temos relacionamentos de pais e filhos, nós temos relacionamento entre irmãos, que nós já comentamos aqui, nós temos relacionamentos com os nossos parentes, aqueles que são consanguíneos e aqueles que também não são consanguíneos conosco. E aqui vai uma verdade para você também, meu querido: a tua sogra é tua parente, tá? Era da tua família também. Eu sempre falo para minha esposa que a sogra dela é uma bênção. A minha também é, tá? Nós temos que ter relacionamento com os nossos parentes, com os nossos familiares. Nós temos relacionamentos com amigos confidentes. Sabe aquela pessoa que você é mais chegada que um irmão? Como a Bíblia diz, existem amigos mais chegados que irmãos. Existem pessoas que você pode se abrir, pessoas que podem te ajudar quando você está caído. Existem amigos maiores e melhores do que irmãos. Existem aqueles colegas, as pessoas que vão fazer um lazer com você. Sabe aquela turminha que faz o churrasco? Isso é bom, isso é relacionamento. Aquela turminha que anda de bicicleta com você, isso é legal. Aquela turminha que se junta para tricotar, isso é uma bênção na sua vida, é relacionamento. Nós temos relacionamento com pessoas que são apenas conhecidas. Sabe aquele porteiro do seu prédio que você passa e de repente só fala bom dia, boa noite, boa tarde para ele? É um relacionamento que você tem. E assim como existem esses relacionamentos, existem muitos outros. Nós temos um dos principais relacionamentos, que são os relacionamentos que nós temos com os irmãos da igreja. Esse irmão que está do seu lado aí, esse mascarado que está do seu lado aí, dá uma olhadinha para ele aí. Gere um relacionamento com esse irmão. Ele é o teu irmão em Cristo. Não há coisa mais tremenda do que nós amarmos os nossos irmãos em Cristo.
Nós temos também o nosso relacionamento com os nossos pastores, pessoas que nos guiam espiritualmente, os nossos pais espirituais, os nossos líderes espirituais, são pessoas que Deus colocou na nossa vida para nos guiar no caminho dele. Você tem relacionamento até com o seu petzinho, né? O seu cãozinho, o seu gatinho de estimação ali. A Ju tem um cachorrinho lá que ela adora levar, fazer aqueles agility lá, coisa de doido. E o mais importante dos relacionamentos, queridos, o nosso relacionamento com Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, Deus, Ele quer se relacionar com você. Ele deseja, Ele anseia o relacionamento com você. Ele adora, Ele ama quando você entra na presença dEle e começa a agradecer por aquilo que Ele tem feito na sua vida, a colocar, a entregar os teus problemas, os teus sonhos, os teus planos na mão dEle. Ele ama quando você fecha os teus olhos lá no teu quarto, lá no secreto, e começa a conversar com Ele. Paizinho querido, eu estou aqui de novo. Sabe aquele problema que eu tinha? Eu ainda estou sofrendo, Paizinho querido, o que eu faço? Ele ama se relacionar conosco. Cada relacionamento ele produz algo em mim, cada relacionamento ele produz algo em nós, e isso é uma coisa muito importante. Existem relacionamentos que nos produzem amor na nossa vida, existem relacionamentos que produzem amizade, relacionamentos que produzem alívio. Eu sempre costumo falar, negócio de relacionamento, né? Existem pessoas que têm uma certa facilidade, né, em se relacionar. Nós temos uma irmã aqui na igreja, a Andréia, amiga nossa, tenho liberdade para falar porque ela é praticamente uma irmã para mim. É impressionante como a Andréia consegue se relacionar fácil com as pessoas. Ela vai na fila do pão, ela começa a conversar com a pessoa e parece que conhece a pessoa a vida inteira. Ela vai no mercado, está reclamando do preço da carne, mas já começa a conversar com alguém e está ali se relacionando com a pessoa. Eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade em às vezes me relacionar diretamente com as pessoas. Às vezes vocês me veem aqui em cima louvando, às vezes falando, né? Às vezes veem eu na live ali, mas na vida real, vamos dizer assim, eu tenho uma certa dificuldade. Depois que eu pego uma certa intimidade, aí já não presta mais, né? Aí eu já faço brincadeira, o pessoal já fica até bravo às vezes, mas existem pessoas que precisam estar cheias de gente, rodeada de pessoas. Tem outras pessoas que não, tem outras pessoas que são um pouquinho mais reservadas, mas o mais importante de tudo isso, o mais importante é o que esses relacionamentos vão gerar na nossa vida. Não importa a quantidade, se você tem um monte de relacionamentos, se você tem poucos relacionamentos, o que importa é o que esses relacionamentos geram na sua vida. O diabo, gente, ele tem destruído esse mundo, ele tem afastado as pessoas, eles têm cada vez mais nos levado para distanciarmos das pessoas. Quanto mais sozinho, mais solidão a gente sente, mais tristeza a gente sente. Nesse mundão aqui, a gente é condicionado a ser cada vez mais andar sozinho, estar cada vez mais separados, longe um dos outros. Ainda mais nesse período que nós estamos vivendo, não é mesmo? É muito difícil, às vezes, porque a gente tenta se relacionar com as pessoas, mas aí vem algo que acontece, nós somos obrigados a nos afastar, nós somos obrigados, de repente, até deixar de visitar pessoas que nós amamos, porque nós temos medo. E Satanás tem colocado cada vez mais, não só isso que nós estamos passando, mas através de coisas que nos bombardeiam, através da internet, através da mídia, através da TV, através das coisas que nós ouvimos. E Satanás cada vez mais ele tenta nos afastar uns dos outros, porque ele sabe, ele conhece aquilo que Deus tem para nós, e nós precisamos conhecer, nós precisamos saber que aonde nós temos relacionamento, nós temos comunhão, a bênção do Senhor é ordenada sobre nós. Você já percebeu que hoje em dia, cada vez mais, as pessoas se ofendem com mais facilidade? Às vezes é uma coisinha de nada, a pessoa já se dói, a pessoa já não quer mais falar com aquele irmão, aquela pessoa, a pessoa já quer se afastar, e às vezes, é um absurdo, e a internet tem exponenciado isso, né? Tem elevado isso a várias potências. Por quê? Às vezes o que um fala, às vezes aquilo não tem nada a ver, uma coisinha simples,
Mas aí começa a fomentar, Satanás começa a usar as pessoas e aquilo vai fomentando, e aí vira a turma que fala que é mimimi, a turma que fala que está separada, a turma que fala que está chateada, e o Satanás vai nos afastando uns dos outros a cada dia mais. Essa é uma isca que Satanás tem colocado e nós temos mordido ela como peixinhos. Satanás só está jogando assim, ó, e a gente está que nem marionete na mão dele. Por isso que nós precisamos estar conectados com o Senhor, relacionando-nos com o Senhor. Nós conhecemos a verdade e sabemos identificar quando é Satanás atacando a nossa vida. Uma coisa importante que a gente não pode deixar de fazer, gente, se a gente cada vez fica mais solitário, gera mais solidão, gera mais tristeza na nossa vida. Um ponto importante que eu queria lembrá-los aqui: não deixem, não desamparem os nossos idosos, os nossos velhinhos, os nossos anciãos. Às vezes pela correria da nossa vida, pelo momento que nós estamos passando, às vezes nós deixamos até de visitar os nossos velhinhos, os nossos pais, os nossos avós, e eles estão mais propensos ainda a sofrer de depressão, sofrer de solidão. Então, meus queridos, tomem uma grande atenção com os nossos idosos, com os nossos velhinhos. E existem então 5 benefícios que a unidade traz para a nossa vida, e eu queria citá-los aqui, para a gente aprender, sair daqui entendendo realmente quais são esses benefícios. Olhando em Eclesiastes, a palavra diz assim: porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Quando nós trabalhamos juntos, quando nós trabalhamos, deixamos de trabalhar sozinho e passamos a trabalhar juntos, nós produzimos mais, nós produzimos melhor. Juntos nós temos melhores resultados. Quando nós estamos juntos, nós geramos sinergia. São pessoas com competências diferenciadas, que uma acaba complementando a outra, e a gente gera um resultado maior, porque isso gera sinergia na nossa vida. Existe aquele bordão que fala que sozinho eu vou mais rápido, eu chego mais rápido até, mas quando nós vamos juntos, nós podemos ir mais longe. O segundo benefício que a unidade traz para as nossas vidas, que diz assim, continuando o versículo: porque se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Quando você cair, tenha alguém para te ajudar. Tenha amigos, tenha irmãos do seu lado, para que quando você cair, você tenha pessoas, mãos em que você possa se agarrar, que vão te ajudar a se levantar. A vida nesse mundo ela é muito difícil, irmãos. Jesus já disse isso para nós: no mundo tereis aflições. Nesse mundo nós temos lutas, nesse mundo nós temos privações, nesse mundo nós temos provações, adversidades, tentações que são bombardeadas em nossa vida a todo momento. Nossas falhas, nossos erros, nós temos o pecado. E quando nós caímos, nós precisamos ter alguém para nos ajudar a levantar. Estender a mão para mim, estender a mão para você. Pessoas que vão compartilhar carinho conosco, vão compartilhar o amor, vão compartilhar a atenção. É muito importante. E seja também essa pessoa que ajuda aquele teu irmão a levantar. Não seja aquela pessoa que vê o irmão no chão e às vezes vai lá e pisa ainda. Não, seja aquele que estende a mão. Porque quando você cair, e eu tenho que dizer uma verdade para você, uma hora você cai também, todos nós caímos. Você vai ter alguém para estender a mão para você. Terceiro benefício que a unidade nos traz: e se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecidos sozinhos? Quando nós temos unidade, quando nós temos comunhão, quando nós temos, mesmo que hoje em dia nós não podemos mais nos abraçar como nós nos abraçávamos fisicamente, mas apenas com um olhar, com uma palavra de amor, uma palavra de conforto, isso aquece a nossa alma. Quando nós estamos sozinhos não tem como fazer isso, mas quando nós estamos em unidade, em comunhão, nós temos irmãos, temos pessoas ao nosso lado que vão aquecer a nossa alma, vão ajudar a aquecer a nossa alma. E o mais importante, gente, um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Proteção e cuidado. Um homem sozinho ele pode sofrer, um homem sozinho ele pode ser vencido, mas 2, um defende o outro. E eu convido a você a ser um defensor do teu irmão também.
Não apenas do teu irmão carnal, do teu irmão de sangue, mas desse teu irmão que está do teu lado aí. Nós temos que nos defender. Ataques nós sofremos todos os dias, e se não formos nós a nos defendermos, quem fará isso? Por isso eu conclamo que você defenda a tua igreja, defenda o teu irmão, defenda as pessoas que estão ao seu lado, que têm a mesma fé, que professam a mesma fé. Nós precisamos de pessoas nos alertando, nós precisamos de pessoas dando conselhos para nós, orientando o caminho que nós devemos seguir. Nós precisamos de pessoas que ajudem a nos educar, e nós educarmos também os nossos filhos. Nós precisamos de atenção, de diálogo, de companheirismo. E a última parte dessa passagem de Eclesiastes 9, eu queria pedir para você se colocar de pé. E a passagem diz assim: um cordão de 3 dobras, ele não pode se quebrar. Perceba que até esse momento do texto, a palavra estava falando só sobre 2, mas agora ele começa a falar de 3. O cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. E por que isso acontece, Tarso? Porque a Bíblia deixa de uma forma muito clara que a presença manifesta de Deus somente é derramada quando há no mínimo 2 pessoas reunidas em nome do Senhor, unidas em união. Espera aí, Tarso, agora me deu um nó na cabeça aqui. Você disse que a presença do Senhor só é derramada quando existem a partir de 2 pessoas juntas, reunidas, é isso mesmo? Mas e a tal da onipresença do Senhor? E aí é que está a diferença da onipresença para a Shekinah do Senhor. A onipresença diz que o Senhor é um atributo do Senhor, e diz que o Senhor, Ele é onipresente, ou seja, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está aqui, Ele está na China, Ele está na Austrália, Ele está na tua casa, Ele está na minha casa. O Senhor, Ele é onipresente. Só que a Shekinah do Senhor, a Shekinah que vem da linhagem da língua hebraica, que diz que é a presença manifesta do Senhor. A presença manifesta do Senhor é quando Ele começa a agir, e quando você consegue perceber a presença do Senhor. Existia uma canção que nós cantávamos, e ela dizia exatamente sobre a Shekinah. Quando a Shekinah do Senhor vem sobre a nossa vida, ela é tão forte, quando o poder do Senhor está derramado sobre nós. O que nós chamamos hoje do Espírito Santo sendo derramado é a Shekinah do Senhor, é a glória do Senhor que vem sobre nós. Diz que nós não conseguimos ficar de pé, tamanha é a glória do Senhor sobre nós. E a música dizia mais ou menos assim: derrama a sua Shekinah sobre nós, derrama a sua Shekinah sobre nós, não conseguiremos ficar de pé, tamanha é sua glória sobre nós. Por isso nós pedimos, Senhor Deus, derrama a tua Shekinah sobre nós nessa noite, Senhor Deus. Assim como em Salmo 133 diz que ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, que nós possamos viver em união para que o Senhor determine a sua bênção sobre nós, Pai. E ainda diz lá em Mateus 18:20: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Meus queridos, por que Deus Ele manifesta a sua presença de forma tão especial? Quando nós estamos conectados, quando nós estamos juntos, é porque o nosso Deus é um Deus triuno. Ele é um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo, e Ele ao mesmo tempo, Ele é uma única pessoa. E quando nós estamos reunidos em nome desse Jesus, desse Deus maravilhoso, nós nos assemelhamos a Ele, nós nos tornamos parecidos com Ele. Então a glória dEle é manifesta sobre a nossa vida, a glória dEle é manifesta, e as pessoas podem perceber a glória do Senhor. Quando você vê um casamento abençoado pelo Senhor, você quer saber como faz para ter um casamento daquele. Quando você vê uma igreja buscando o Senhor, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todas as aflições, nós estamos adorando ao Senhor. As pessoas que estão de fora, elas querem
conhecer esse Deus. Então a glória do Senhor, ela é manifesta, a glória do Senhor, ela é visual, e por isso que Deus, Ele se manifesta quando nós estamos unidos.